Boa tarde, estou aqui convosco para partilhar de alguma forma, portanto, experiências em processos que normalmente em RH são um pouco trabalhados ou que ainda há alguns pruridos relativamente a este assunto de falarmos dele abertamente e como uma atividade que, não sendo a que mais gostamos de fazer, é com certeza tão importante como todas as outras e, portanto, ser bem feita ou menos bem feita traz com certeza um melhor ou pior resultado para a empresa. Assim, portanto, o que eu proponho também é ir-vos falando um bocadinho deste tema num sentido quase de conselho ou de partilhar convosco o que tem sido a minha experiência. Não é a melhor maneira de fazer, haverá outras com certeza, mas será a minha e aquela que também vos posso dizer que me tem trazido sucesso, que me tem trazido de alguma forma bons resultados. E portanto é neste propósito que também estou aqui a partilhar convosco, portanto, uma experiência de alguns anos e já de alguns processos nestas temáticas, de processos de reajustamento, digamos assim, de estruturas de empresas, de necessidades também que muitas vezes relevam para que consigamos salvar o que resta ou o que pode restar da organização. Assim, portanto, desde logo, definir aqui o propósito da minha intervenção, que é partilhar experiências em gestão de recursos humanos, de condução de processos de reestruturação, downsizing, eliminação de uma unidade de negócio, etc. E, portanto, dizer-vos que, desde logo, portanto, qualquer um destes processos tem um impacto muito grande nos sistemas de RH ou nos subsistemas de RH. Se quisermos aqui revisitar brevemente alguns deles, podemos dizer que desde logo, portanto, ao nível do Employee Relations ou das relações laborais, temos que cuidar ou temos que ter logo atentos com a moral dos sobreviventes, ou seja, aquelas pessoas que ficam, como é que ficam, em que condições é que ficam. Depois, perceber também que ao nível dos sistemas de avaliação de desempenho, devem ser eles também que dão aqui uma série de informação para tomarmos boas decisões e garantirmos que a organização não fica expoliada de competências, que acontece infelizmente muitas vezes. E também perceber, consoante os critérios legais também que temos de layoffs ou de redução de pessoas ou de extinção de postos de trabalho, que ferramentas é que vamos utilizar para sustentar também este processo. Depois, ao nível das compensações e benefícios, portanto, perceber muito bem tudo o que envolve, digamos assim, as saídas, compensações, indemnizações e tudo isso, e a fiscalidade associada. Depois, ao nível da reputação, ou seja, não nos podemos esquecer que as empresas todas têm um employer branding, trabalhado ou não, conhecido, mais conhecido ou menos conhecido, positivo ou negativo, e portanto pensarmos também de que forma é que podemos mitigar a reputação e os efeitos, digamos, na reputação da empresa de uma situação deste processo. Depois também perceber que vamos perder de alguma forma investimento, muito do investimento que fizemos em formação com este turnover, não é? Portanto, as pessoas quando saem das empresas levam consigo o conhecimento e, portanto, garantir de alguma forma que também o conhecimento que sai não será, ou pelo menos estará salvaguardada uma parte substancial dele para que a empresa continue. Porquê? Porque ao fazermos isto, muitas vezes processos de reestruturação ou downsizing, a menos que seja, portanto, uma deslocalização, e uma deslocalização não precisa de ficar nada porque não resta nenhuma atividade para a empresa. Mas aqui, muitas vezes, portanto, enquanto a deslocalização até ocorre, também temos que salvaguardar aqui, portanto, o curso da deslocalização não é feito de uma vez só, portanto, temos que garantir que aquilo que tem que continuar a funcionar, funciona. E, portanto, é um bocadinho fazer aqui um retrato, ir um bocadinho mais fundo para percebermos efetivamente de que é que estamos a falar em cada uma destas situações. Portanto, desde logo dizer-vos que é importante perceber e entender a necessidade da mudança, da decisão de gestão, ou seja, procurar uma visão compartilhada. O que é que eu quero dizer com isto? É, mesmo para quem tem que executar, digamos assim, saídas de pessoas, despedimentos, faz parte, portanto, sendo este um processo violento, é muito importante que nós percebamos porque é que aquela decisão foi tomada, com que propósito e
no fundo, percebermos o que é que podemos, o que é que fica, o que é que salvaguardamos disso. Portanto, muitas vezes estas decisões são tomadas tendo em conta eficiência, custos, portanto, necessidade também de salvar ou salvaguardar outros postos de trabalho. Não é? Muitas vezes estas coisas servem para nós diminuirmos postos de trabalho, mas para salvar outros. E, portanto, muitas vezes encontrar um foco. Não é? Fazermos a nossa própria preparação mental para este processo. E o foco é encontrar um propósito. Por exemplo, não vou despedir 100, vou contribuir para salvar 500. Ou, pelo menos, se vou, portanto, se é uma deslocalização, como acontece muitas vezes, principalmente com as multinacionais, se vou, portanto, ter que despedir todas estas pessoas, vou fazer tudo de forma a que elas tenham o máximo de empregabilidade possível, que seja o mais rápido possível, portanto, que ferramentas é que eu tenho ao meu dispor para isso. Quanto mais me munir de conhecimento, mais preparada vou estar também para fazer essa minha gestão emocional. E quem precisa dela, obviamente, eu preciso, e acho que qualquer técnico de RH que se preze deve precisar dessa preparação mental e dessa gestão emocional, ou senão é um bocadinho complicado lidarmos com pessoas. Depois, outro conselho que eu daria é que as pessoas devem manter a confidencialidade até estar tudo preparado para comunicar, porque senão o que é que acontece? Se a informação vaza antes do tempo, vai dificultar a gestão do processo por enviesamento da mensagem, por deturpação, porque já alguém foi que diz que disse, portanto o boato, o rumor, não vai facilitar em nada o processo, nem vai acrescentar nada de positivo ao mesmo. E portanto, confidencialidade, confidencialidade, confidencialidade. Depois, portanto, vamos aqui à questão mais pragmática, digamos assim. Portanto, com este processo de reorganização é sempre a pergunta que se coloca, que se nos põe. Tem que sair sem colaboradores, e agora, como é que eu faço? Principalmente para quem nunca fez, ou muitas vezes para quem a primeira vez que tem que fazer é logo numa quantidade substancial, por onde é que eu começo, não é? O que é que eu tenho que fazer? Então, eu diria que aqui podemos usar uma boa prática dos sistemas de gestão, e nomeadamente dos sistemas de gestão da qualidade, que é um ciclo PDCA, portanto um Plan, Do, Check, Act. E neste Plan, Do, Check, Act vamos ver, no fundo, quais são as tarefas que devemos ter em conta, considerar em cada uma das atividades. Portanto, desde logo, eu vou-vos dizer que nós vamos investir 70% no planeamento e depois o resto do tempo na execução, no acompanhamento, na monitorização. E porquê? Porque tudo o que nós possamos prever e antecipar, portanto, todos os cenários possíveis que possamos prever e antecipar, vão nos dar capacidade de lidar melhor com o tema. E desde logo nós devemos prever e antecipar todos os cenários possíveis. Conflitos internos, manifestações de trabalhadores, reação da Comissão de Trabalhadores, atuação das autoridades, ACT, sindicatos, impacto nos restantes stakeholders, clientes, fornecedores, toda a comunidade envolvente, os organismos com quem trabalhamos, as escolas com quem normalmente são feitos estágios, as câmaras municipais, portanto, todos os organismos com quem temos relação, e também com a comunicação social. Portanto, dependendo da dimensão da empresa, obviamente isto tem sempre também a ver com dimensão, os órgãos de comunicação que estão à nossa volta, mais ao nível local ou ao nível nacional, normalmente, portanto, são notícias também apetecíveis, se quisermos, este tipo de situações, e, portanto, devemos pensar se vamos contactar uma agência, se vamos ter um gabinete de gestão de crise, se vamos preparar já determinado tipo de respostas, se surgirem determinadas perguntas, pensar o que é que vamos dizer se nos colocarem determinado cenário ou outro, pensar o que é que vamos dizer se tivermos um pré-aviso de greve, uma convocação de greve. Normalmente aqui as centrais sindicais são elas próprias que comunicam às agências de comunicação, à Lusa, por aí fora, e portanto percebermos sempre o que é que pode de mais grave acontecer, ou tudo o que pode acontecer, para termos depois, para cada cenário de crise, preparar uma resposta, uma reação. Portanto, posso-vos dizer que eu já participei num processo, portanto, que tinha também, que implicava aqui alguma reestruturação, e que eu propus, no fundo, que pensássemos num cenário de greve. Quando fôssemos a comunicar a situação, poderia haver esse cenário, era um cenário possível. Portanto, as pessoas que estavam comigo, a equipa do projeto, disseram, não, isso não vai acontecer, porque as pessoas vão perceber e não vamos chegar a esse ponto. O que é facto é que chegamos. E como nós nos preparamos, não pensámos nisso antes de termos a espada na cabeça, por assim dizer,
foi mais difícil, pois andamos a gerir stress e pressão e se calhar podíamos ter evitado pelo menos alguma dessas situações de conflito, porque um pré-aviso de greve em cima da mesa, numa empresa muito grande, num grupo de trabalhadores muito grande, é sempre uma situação muito difícil de gerir, porque eles podem nos parar a atividade da empresa e no caso paravam e portanto é muito querido parar a atividade da empresa. A empresa tem uma atividade que fica no centro da cadeia logística, digamos assim, no centro da operação e portanto os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes iam ter muito impacto com essa situação. Portanto, mesmo que o cenário seja remoto, nós devemos pensar nele e perceber que ele pode acontecer e o que é que vamos fazer se ele acontecer. E, portanto, esta é uma dos meus primeiros conselhos. Prever, antecipar, pensar o que é que vai acontecer. Depois, portanto, já numa parte mais operacional, mapearmos ou analisarmos todas as situações que temos em termos contratuais. Portanto, qual é o nosso mix de contratação? Precisamos tirar SAI, mas só temos 20 colaboradores a termo. Como é que vamos fazer com os outros? Precisamos tirar SAI, mas temos 100 colaboradores a termo, mas nesses colaboradores a termo vamos ter muitas pessoas que têm competências que nós queremos ficar e que a organização não pode perder, só pena de hipotecar o seu futuro. E, portanto, analisar muito bem. Portanto, este mix de contratação ele vai nos permitir, de alguma forma, desenhar aqui um modelo de saídas de execução da nossa missão. Depois, analisar, estudar, conhecer todas as figuras jurídicas e todos os potenciais constrangimentos jurídico-legais. Cotas disponíveis para acordos de revogação, regras de acesso à reforma, regras de atribuição de subsídio de desemprego, garantias do desemprego nos processos de imigração. Portanto, tudo aquilo que vão ser ferramentas para nós gerirmos este processo. Portanto, se nós não tivermos conhecimento muito profundo e muito sustentado de todas estas ferramentas, garanto-vos que vamos fazer menos bem este processo, ou vamos prestar menos assessoria às pessoas a quem mandamos embora, e isso vai fazer com que, portanto, o problema para elas seja maior. Nós estamos cá para mitigar riscos também para quem sai. A forma como vamos dar soluções à pessoa, como lhe vamos abrir até uma luz quando ela pensa que está a afundar-se, pode fazer toda a diferença. Eu posso-vos dar como exemplo também que tinham, portanto, num processo de reestruturação de uma empresa que fiz acordo com uma pessoa para sair, que tinha direito a subsídio de desemprego, e ele falou-me na questão de que tinha um cunhado na Inglaterra e que até podia haver a hipótese de ir para lá, mas tinha medo de arriscar porque perdia o desemprego. E de imediato eu lhe disse, não perde, vai fazer assim, assim e assim, desde que chegue ao país onde quer ir. Portanto, é o país da Comunidade Europeia, e se vai inscrever e se vai informar, não perde o subsídio de desemprego. E o senhor, aquilo fez-se luz na cabeça dele, disse, não, então vou arriscar, porque efetivamente, se não perco nada, o risco é muito menor do que eu perder tudo. Eu tenho uma família para sustentar. E, portanto, é um bocadinho também este tipo de solução que nós às vezes ajudamos a que aquela situação seja menos penosa. E isso é muito gratificante, tenho que vos dizer, é mesmo muito gratificante. Identificar o número necessário de colaboradores a sair em cada área do departamento. Portanto, há ações de benchmarking que nós podemos fazer com negócios semelhantes ou por critérios de volume de trabalho, processos. Ou seja, muitas vezes portanto, as organizações vão crescendo e à medida que vão crescendo, vão enchendo também as suas estruturas. E às vezes é preciso enxugar. E, portanto, nestes processos de enxugamento, se quisermos, de emagrecimento, o que normalmente acontece é, até se pede um parecer, digamos assim, uma análise a uma consultora, que pode ser uma Roland Berger ou uma McKinsey ou por aí fora, e eles dizem-nos, olha, normalmente a sua atividade tem que ter X pessoas por faturas no DAF, X pessoas por número de colaboradores nos RH, portanto também temos aqui um bocadinho, aqui há alguns referenciais que nos permitam também perceber, portanto, que número ajustado de pessoas é que devem ficar em cada uma das áreas para salvaguardarmos o que fica. E depois conhecer todas as questões de fiscalidade inerentes aos processos de encerramento de contas, pagamento de indemnizações, penhoras. Porquê? Porque o que interessa muitas vezes às pessoas é quanto é que elas levam líquido para casa. Portanto, se nós fizermos o máximo de eficiência fiscal daquilo que lhe estamos a pagar, estamos a facilitar o acordo. Estamos a fazer com que a pessoa mais facilmente aceite uma situação de acordo para se ir embora. Portanto, eu vejo que aquilo é mais vantajoso, não é? Quanto mais dinheiro líquido levar, é mais vantajoso para a pessoa que está a sair. Depois, analisar, estudar, conhecer todos os critérios legais para selecionar os que vão sair. Extinção de posto de trabalho, mesmo a extinção de posto de trabalho ou despedimento coletivo. E em Portugal,
não foi sempre assim, portanto é assim desde 2012. Os critérios são pior desempenho, portanto pior desempenho, comparamos previamente conhecidos pelo trabalhador, ou seja, não serve nós fazermos um processo de avaliação de desempenho nesta fase. O processo tem que estar implementado, conhecido, ser sustentável. Convém já termos aqui algum histórico para podermos utilizar esta ferramenta, porque senão ela pode ser contestada e vamos ter situações de litígios em tribunal, porque as pessoas se vão agarrar a isso para dizer não, esta ferramenta não está devidamente sustentada, eu não reconheço que ela me avalie e, portanto, há que ter muito cuidado com esta situação. Depois, portanto, menores habilitações académicas e profissionais, maior onerosidade pela manutenção do vínculo laboral do trabalhador para a empresa. Isto era, efetivamente, uma situação complicada. Porquê? Porque antes desta legislação, em Portugal, o que vigorava era o critério de antiguidade, portanto, menor antiguidade. O que acontecia muitas vezes é que as empresas, por força de 200 mil circunstâncias, se quiserem, durante muito tempo foram fazendo aumentos, mesmo em situações mais benéficas em termos de mercado, e posicionaram pessoas em determinada função a receberem a mais do que hoje o mercado lhes paga, e portanto o que acontece é que hoje o mercado já não paga aquilo, aquela pessoa está a ganhar demasiado, se isto se pode dizer, para a função, e portanto como é mais antiga nós também não podíamos fazer acordo com ela, acabávamos muitas vezes por conseguir fazer, mas era um acordo difícil de alcançar porque não tínhamos este critério como critério de saída por extinção do posto de trabalho ou por despedimento coletivo. Teríamos que fazer sempre um acordo de revogação mútuo e, portanto, acabava sempre por ser mais difícil a resolução do problema. E depois, sim, menor experiência na função e menor antiguidade na empresa. Portanto, em cada país, portanto, é este o fórum também a que estamos a falar, deve ser sempre analisado o que é que diz a legislação sobre critérios para extinção, para despedimento coletivo, para que nós também alavanquemos a nossa decisão e a nossa forma de gerirmos o processo dentro do enquadramento legal necessário, como é óbvio. Depois, disto tudo não esquecer, eu acho que isso é importante, porque isto nem sempre é salvaguardado, digo-vos, garantir que ficam as competências necessárias para a continuidade do negócio, porque senão todo o nosso trabalho foi em vão, porque no fundo a nossa grande missão como RH é garantir que o negócio tenha as melhores competências para seguir, para continuar. Se nós neste processo também não lutarmos, e às vezes não é fácil, porque muitas vezes as pessoas usam muito o critério ou da onerosidade ou da antiguidade até, porque muitas vezes isto é que está na cabeça, nós perigamos a continuidade do negócio, porque ele, para continuar saudável, não é? Depois de fazermos este trabalho, tem que ter cá as competências que necessita, e se não tiver, não adiantam nada, nós estamos aqui a fazer maldades, se quiserem, ou estas coisas que são sempre tão difíceis e não acrescentarmos valor. No fundo, é um processo difícil, muito difícil para a organização, para toda a comunidade envolvente, normalmente, e depois não vai trazer aquilo que é positivo, no fundo, que é a continuidade do negócio, é a viabilidade do negócio, que nós precisamos que continue. Depois, também, há uma forma de aprender muito interessante, que eu acho que é sempre muito interessante. É pelos maus exemplos. Vamos ver como é que os outros fizeram e o que é que correu menos bem. Ou de que forma fizeram e que não correu bem. Porque esses maus exemplos também servem como aprendizagem para nós não cometermos os mesmos erros. E é tão importante partilhar bons exemplos como maus. E, portanto, nem sempre as coisas correm bem. Quando nós às vezes pensamos que estamos a avaliar a situação da melhor maneira, temos que estudar muito bem depois também o histórico que temos na empresa e como é que as pessoas vão ler a atuação. Porque a mesma atuação numa empresa que tem uma determinada cultura, cujo histórico de tratamento com as pessoas é pode ser lida e entendida de determinada forma. De outra. Portanto, esta aprendizagem pelos maus exemplos ou pelo aquilo que correu mal, acho que também era um conselho que eu deixava. Portanto, partilhem também com outras pessoas da área se tiverem esta experiência, que também é muito interessante. Depois, portanto, quando falamos na parte final do planeamento, vamos falar em definir metas, prazos, ações e responsáveis. Aqui já estamos no planeamento fino, aquilo que chamamos de planeamento fino. Então, logo no planeamento fino, nós vamos dizer que metodologias de atuação para cada tipo de situação vamos usar. Vamos usar outplacement, vamos ter alguém que nos vai ajudar a gerir o processo, a orientar as pessoas na procura de emprego.
podemos transferir, recomendar para outro negócio do grupo ou parceiro. Às vezes acontece, as empresas estão em relação de grupo, pode haver situações de outras empresas que possam absorver algumas das pessoas, também já me aconteceu, e portanto dentro do possível, com a anuência obviamente das pessoas, nós tentamos salvaguardar postos de trabalho e transferimos pessoas para outra empresa, que as pessoas concordaram, levaram todos os créditos, portanto fizemos uma sessão de posição contratual, as pessoas levaram todos os créditos, toda a sua antiguidade e portanto permaneceram no grupo. Estas situações também são viáveis e são possíveis e são muito interessantes porque no fundo as pessoas também ficam reconhecidas pelo facto de as termos salvaguardado. Também tive outras situações a quem foi proposto às pessoas mudarem, as pessoas não quiseram e levaram a sua indemnização, mas é sempre uma situação mais fácil de gerir, portanto convém nós analisarmos todas as possibilidades. Começamos pelos contratos a termo, pelos acordos simples, pelas extinções, pelos layoffs. Por onde é que vamos começar? Não é? Portanto, e aqui não há receita, meus amigos. Aqui é mediante todas as circunstâncias que já vimos antes, teremos que ser nós a decidir e a correr o risco. Porque, ou a decidir ou a partilhar o risco com quem está acima de nós ou com os nossos pares, porque não tenho receitas. Como eu costumo dizer, em RH dificilmente uma coisa que funciona num sítio não funciona no outro, mas pensem muito bem o que é que poderia ser a situação mais simples. Porque, ou abrirem a possibilidade, por exemplo, de dizerem a empresa está disposta a negociar com quem quiser sair, os valores que estamos a pensar pagar de indemnização são um salário, 1,5, 2, portanto há várias situações possíveis e, portanto, quem estiver disponível para sair, portanto, está que vir ter connosco. Isso é uma abordagem possível. Normalmente eu costumo dizer que pode ser, o resultado pode ser trazido por um mix de todas estas situações. Revogação de contratos a termo, acordos simples por pessoas que já estão ali numa situação que até têm um negócio em vista ou têm outro trabalho em vista e querem mudar e aproveitam essa altura para levar a sua indemnização até para montar esse negócio. Situações de acordos simples porque as pessoas até estavam mas já não se reviam e, portanto, até já estão a pensar ou vão, entretanto, tentando encontrar outro emprego e chegam e querem sair porque já têm outro emprego e fazem o seu acordo simples. E todas estas ferramentas nos vão ajudar a conseguir o nosso objetivo. E depois temos também as situações finais, e eu aí diria que serão as situações mais finais daquelas pessoas que não conseguimos transferir, que não conseguimos fazer acordo, que não conseguimos, que temos que usar das ferramentas que a lei nos permite, como é a extinção dos postos de trabalho ou o layoff, mediante o número de pessoas que forem necessárias, portanto, fazer. Segunda coisa, identificar quem vai intervir no processo, quem é que vai estar a lidar diretamente com as pessoas nestes tipos de abordagem. Elaborar scripts de comunicação para cada situação e mensagem para cada meio de comunicação a utilizar interlocutor, ou seja, temos que ser muito consistentes nas mensagens que passarmos. Se tivermos vários intervenientes, convém fazermos um script que é para todos os intervenientes dizerem o mesmo. Outro conselho que eu dou é que sempre que se comunica alguma coisa neste âmbito, nunca deve estar um comunicador sozinho, porque há muita entropia nos processos, as pessoas percebem coisas diferentes daquilo que nós dizemos e então se tiver uma pessoa sozinha sente-se mais desprotegida e a outra pessoa vai poder dizer que a pessoa disse aquilo que não disse ou que o informou ou que tem informação privilegiada. Portanto, aconselho também, se quiserem ouvir, fazer sempre isto com pares, digamos assim, portanto, esquematizar uma equipa que vai intervir no processo e pelo menos a comunicação deve ser feita com pares. Por exemplo, uma pessoa da RH e a chefia da pessoa. Porquê? Porque as chefias também têm que dar a cara nestas horas, não é só nas horas positivas. Nestas horas também têm que dar a cara porque muitas vezes, e deve ser assim, eles intervêm no processo de escolha, de decisão de quem é a pessoa que vai sair da sua equipa e, portanto, também devem estar presentes para que se a pessoa coloca alguma questão relativamente a isso, aquela pessoa será a melhor pessoa para dizer porque eu e não o outro, que é sempre uma pergunta clássica que as pessoas fazem. Quando nos fazem só a nós RH, nós não temos sempre, ou não temos nunca, diria eu, toda a informação para podermos dar uma resposta cabal. E isso abre portas a que a pessoa nos diga coisas que nós não conseguimos validar e que criem entropia no processo. Portanto,
munam-se, se quiserem mais uma vez um conselho, de preparar muito bem as chefias das pessoas, é importante prepará-las também, e fazer scripts de comunicação para seguirmos todos mais ou menos a mesma linha de orientação de mensagem. Portanto, isto é por isto, que presidiu é as razões que presidiram a esta decisão foram estas, e nós portanto, os critérios foram estes, quanto mais claro for o processo, melhor. Depois, definir treino para quem vai intervir no processo. Eu já fui falando disso, portanto, preparar bem as pessoas, porque isto é um embate difícil, portanto, ninguém está muito preparado para tratar destes temas, é preciso preparar as pessoas para elas se sentirem também mais confortáveis, fazer equipas para que estejamos todos também a mitigar o nosso próprio sofrimento e o nosso próprio desgaste. Acho que é uma boa forma de nós, portanto, partilharmos dor, não é? Porque muitas vezes a própria exposição às pessoas é extremamente violenta, porque as pessoas depois expressam-se, choram muitas vezes, contam a sua vida, e nós absorvemos toda esta energia e, portanto, quanto mais não seja, temos ali alguém com quem também a estamos a partilhar. Há situações em que as pessoas não querem, ou empresas em que culturalmente não é assim. Entregam um advogado e pronto, a pessoa nem sequer tem um espaço, tem um fórum de comunicação. Eu não acho que isso seja a melhor metodologia, mas, portanto, é a partilha de um mau exemplo, como eu costumo dizer. Portanto, se a pessoa chega ali, vê ali uma cara que nunca viu, portanto, também não vai ter abertura para estar a perguntar ou a ter, pelo menos, tirar algumas dúvidas ou esclarecer, e vai ser um processo muito frio, muito mecânico. Não partilho dessa visão. Portanto, conheço quem faz assim. Acho que devemos ser nós, estamos cá para dar a cara no dia de saída, no dia de entrada, ou no dia de entrada, no dia de saída. Portanto, a cara é a nossa e deve ser sempre a mesma, nas horas boas e nas horas más. Sei que isto seja um casamento, mas acaba por ser uma missão que é lida com pessoas. Os médicos também gostam de dizer ao doente que ele se curou, mas no dia em que descobrem que ele tem uma doença também tem que ser eles a dizer, e portanto é um bocadinho esta a missão de quem lida com pessoas. Depois, muito importante, orçamentar o custo estimado para a resolução do processo. Porquê? Porque se nós vamos fazer uma coisa destas, não fizermos previsão de custo e depois chegarmos a meio, não temos mais dinheiro para continuarmos com o processo, vai ser uma situação complicada de gerir. Ou a nossa tesouraria não está preparada para nos acompanhar ao longo do processo, a fazer transferências do dinheiro que é necessário, também vai ser complicado, porque nós vamos perigar o processo por questões de tesouraria. Portanto, fazer uma estimativa de custo, se vamos optar pelo outplacement, quanto é que vai custar, tentarmos negociar melhor o pacote, não é? Se soubermos quantas pessoas é que vão entrar nesse sistema ou nesse processo, negociarmos melhor o pacote. E depois, não no fim, mas no meio do processo, antes de estarmos nele, que é mais fácil, definir ações de mitigação para os sobreviventes. Falar rapidamente com todos os que vão sair e ser dispensados, obviamente, a prestação efetiva o mais rapidamente possível. Ou seja, se for possível, aquelas pessoas que já sabemos que não vamos contar com elas. Portanto, independentemente, imaginem um contrato a termo, termina, portanto, daqui a 2 meses. Mas aquela pessoa está identificada para sair. Nós vamos ter que lhe pagar os 2 meses na mesma, não é? Pronto. Ou fazemos um acordo com a pessoa e revogamos o contrato antes, ou, se isso não for possível, viável, face ao enquadramento todo, o que podemos fazer é, a pessoa vai para casa, livremente, o contrato termina na data em que tem que terminar, pagamos todos os créditos emergentes, mas não temos aqui a pessoa a minar de alguma forma o ambiente ou a fazer apesar do ambiente que já está pesado. Portanto, se isso for possível, é mais uma questão que devemos elencar aqui para o nosso planeamento. Depois, portanto, tudo muito bem pensado, muito bem planeado, vamos executar. E, portanto, começamos por treinar quem vai intervir no processo. Porque cada uma das pessoas a despedir é uma realidade. Estudar muito bem essa realidade e tentar mitigar ao máximo o impacto do processo para aquela pessoa. Quantos filhos tem? São grandes, são pequeninos, se ainda estudam, se a esposa trabalha, se não trabalha, se já está de baixa, se tem uma doença, tudo isto. Há quem possa pensar que isto dificulta o processo e que, pronto, nos vai trazer mais sofrimento. Mas este processo é um processo sofrido e sem sofrimento nós também vamos decidir menos bem.
Porque nós não decidimos com a cabeça, obviamente, mas não decidimos só com a cabeça. Isto também é um processo subjetivo. E, portanto, as boas decisões também são tomadas com o coração. E, portanto, nós muitas vezes conseguimos mitigar mais o impacto que aquilo vai ter naquela pessoa se conhecermos a sua situação e se tentarmos ajustar também a nossa atuação àquela situação em concreto. Traz sofrimento? Traz. Dificulta emocionalmente o processo? Sim. Mas o resultado para a pessoa é melhor? É. E é por isso que nós estamos cá. Não esquecer que quanto melhor serviço prestarmos aos que saem, melhor cuidamos dos que ficam. Porquê? Porque quem fica vê que aquela pessoa foi tratada com dignidade. Tivemos em conta todas as suas situações. Criámos-lhe algum conforto. Tentámos ajudá-lo o máximo possível. Vai pensar, bem, eu pelo menos um dia que me aconteça o mesmo, sei que vou ser bem tratado. E isto comunica positivamente. Portanto, muitas vezes as empresas acolhem muito bem, fazem planos de acolhimento fantásticos, maravilhosos, e tratam mal na saída. E esse mau tratamento na saída, comunica negativamente e diminui, de alguma forma, a força dessa integração. Portanto, nós nos esquecermos que as pessoas também, quem fica, olha para quem sai e é solidário normalmente. Nós não gostamos de ver tratar mal ou tratar menos bem ou com menos dignidade um colega, mesmo que até não tenhamos muita simpatia por ele, mas foi nosso colega e as pessoas não gostam de ver os colegas maltratados. Também encontrar mecanismos de coping para a equipa que estiver a conduzir o processo. Por exemplo, já fiz isso em algumas situações, encontrar também atividades prazerosas, projetos interessantes, ou até atividades outdoors, por aí fora, onde as pessoas também possam ter momentos de alegria, de conforto, de confraternização, de reforço de equipa, porque isso vai trazer de facto energia para nós gerirmos portanto, a situação no dia-a-dia, que não é fácil. São momentos muito difíceis nas organizações. São momentos em que as pessoas precisam efetivamente de muita energia emocional para não entrarem no tipo de processos depressivos e por aí fora. E, portanto, é muito interessante que nós também encontremos algumas atividades para a equipa que esteja a conduzir o processo que tragam também energia positiva. E depois, como em qualquer planeamento, ir efetuando os ajustes necessários e fazendo acompanhamento das ações planeadas para percebermos, portanto, também como é que ritmo é que as coisas estão a acontecer e ajustarmos aquilo que for necessário ajustar. E atenção, estar sempre preparado para lidar com o imprevisto e tratar os desvios. Porquê? Porque eles vão acontecer. Porque é impossível nós controlarmos ou estipularmos ou pensarmos toda a realidade que está à nossa volta. Portanto, a minha experiência diz-me que há sempre qualquer coisa que nós não pensámos ou alguma coisa que nós pensávamos até que aquela pessoa ia reagir de maneira A, reagiu da maneira B e vice-versa. Portanto, situações que até pensávamos que iam ser mais fáceis tornam-se mais difíceis e nós temos que voltar a enquadrar a situação. Portanto, estar preparado para dizer assim, isto não vai correr tal e qual como nós planeamos, mas quando é para ter alguma coisa nós estaremos cá para fazer melhor, para perceber. Portanto, por fim, na minha humilde partilha, dizer-vos que, de facto, os processos de downsizing organizacional são sempre um momento complexo de instabilidade organizacional e dentro desta instabilidade o fator que mais releva são, de facto, as pessoas e por isso é que ele é tão sofrido. Assim, eu dizia logo no início que 70%, eu acho que neste processo todo 70% é planeamento. Portanto, investir num planeamento extremamente cuidadoso, preparar bem todas as fases do processo, conduzi-lo de forma a mitigarmos ao máximo todos os efeitos nefastos que ocorrem na execução é algo absolutamente diferenciador e que concorre para que a gestão de recursos humanos esteja valorizada e vista como efetivo parceiro no negócio que nós estamos cá para acrescentar. Nunca nos devemos esquecer que temos uma missão. E a nossa missão tem verbos de ação. E um dos verbos de ação é gerir. E gerir faz parte. Fazem parte coisas boas, coisas más. Entradas e saídas. Momentos de crescimento, momentos de redução. Portanto, nós temos que ir ajustando também a nossa atuação às necessidades que o negócio tem. Se quando o negócio precisa de crescer, nós investimos muita da nossa energia a procurar competências. Quando o negócio precisa de reduzir, nós temos que investir muita da nossa energia a ajustar o headcount e a salvaguardar que as competências ficam. Portanto, é muito importante perceber que, de facto, nós estamos cá para contribuir para o negócio.